Muito bom, vamos para a palavra de Deus? Você pode abrir sua Bíblia comigo em João capítulo 18, versículo 40. Ele não. Algumas pessoas já ficam curiosas, comentam no Instagram. Mas vamos lá. Eu quero ler com vocês esse texto. 18:40. João capítulo 18, versículo 40. Olha só o que diz. Eles em resposta gritaram: não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. Esse tema, essa tag, ele não, ela surgiu há poucos dias atrás para ir contra o candidato Jair Bolsonaro. Você já viu aí, um grupo fez essa tag, viralizou nas redes sociais, viralizou na televisão, viralizou em vários lugares. E muitas pessoas começaram a postar a foto dele com a tag, ele não, hashtag ele não. Grupos de Facebook, Instagram, posts de propagandas políticas, pessoas, outros candidatos famosos que estão postando isso para ir contra a campanha do candidato. Mas o que mais me chama a atenção é que esse tema ele não se tornou só algo ruim para o candidato, mas também o jogo virou, porque eles começaram a usar essa tag para dizer assim: ele não é bandido, ele não é presidiário, ele não é comunista, e etc, etc. Você está acompanhando as redes sociais, você está vendo que é isso que está acontecendo, não é? Isso já se tornou algo tão usado. O contexto desse texto aqui que eu acabei de ler de Jesus é onde Jesus estava sendo acusado por dizer que ele era o rei dos judeus, por dizer que ele era o filho de Deus, e de fato era. Mas Jesus estava sendo acusado ali por todo o povo. Jesus estava sendo, naquele momento, julgado. E era de costume do governador, por causa do período da Páscoa, não por causa da Páscoa, mas o governador fazia isso para ganhar um ponto. Sabe aquela saidinha que os presidiários têm? Uma saidinha, final de semana, dia dos pais, aquelas coisas para poder, os direitos humanos funcionarem melhor aí. E você percebe que isso acontece há muito tempo. O governante soltava um criminoso. O governante soltava alguém no período da Páscoa para que ele fizesse ou juntasse pontos com o povo de Israel, com o povo judeu. Era um costume. E aqui Jesus ele está sendo colocado em pauta entre ele ser solto ou Barrabás ser solto. E nesse texto, muitos céticos, tomados de inveja, de medo, de poder, os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, eles estavam tomados de tanta inveja, por medo de perder o poder, porque alguém estava dizendo que era um rei, alguém estava dizendo que ele era o rei dos judeus, e os líderes ali, eles não estavam entendendo isso, não simplesmente naquele momento, mas por tudo que Jesus vinha fazendo, vinha dizendo e vinha pregando. E naquele momento, eu imagino aquele alvoroço, aquele griteiro. Alguém grita: solta Barrabás! Não, ele não! E começa a incitar a população a gritar: solta Barrabás! E dizer ele não para Jesus. Talvez você já esteja se questionando assim: nossa, o pastor está comparando o candidato com Jesus. Não, caiu do cavalo. Eu não quero nessa noite fazer alguma apologia ao candidato, eu não quero falar sobre a questão política em si, mas eu estou usando esse tema tão relevante nesses últimos dias, para nós olharmos e sermos chamados a atenção quanto a esse tema, ele não. Sabe, o meu objetivo aqui não é fazer propaganda, o meu objetivo aqui é simplesmente mostrar a atitude do povo. É mostrar a atitude
de um povo que estava longe dos caminhos de Deus. É por isso que eu quero usar esse tema. É por isso que eu quero trazer você para perto, para você entender. É por isso que eu soltei nas redes sociais, nós soltamos nas redes sociais. Quando Deus me deu esses textos, essa palavra, eu creio que, orando, eu falei: Senhor, eu creio que vai acontecer algo sobrenatural. E de fato, vai acontecer algo muito lindo na sua vida. Eu não vim aqui para falar contra ou para falar a favor. Eu só quero mostrar para você a atitude de um povo. Você e eu somos povo de Deus, amém? Vamos lá. Eu vou ler um texto para vocês aqui, uma narrativa sobre, na verdade, um texto sobre Albert Einstein. Olha só, um professor lançou um desafio aos alunos com a seguinte pergunta: criou Deus tudo que existe? Um aluno respondeu convictamente: sim, ele criou. Deus criou realmente tudo que existe? Perguntou novamente o professor. Sim, senhor, respondeu o jovem. O professor contrapôs: se Deus criou tudo que existe, então Deus criou o mal, já que o mal existe. E se concordarmos que as nossas obras são reflexo de nós próprios, então Deus é mau. O jovem calou-se perante o argumento do mestre, que feliz regozijava-se de ter provado mais vez que era um mito. Outro estudante levanta a mão e diz: posso fazer uma pergunta, professor? Claro que sim, respondeu ele. O jovem faz uma curta pausa e perguntou: professor, o frio existe? Mas que raio de pergunta é essa? Lógico que existe. Ou acaso você nunca sentiu frio? Respondeu o aluno: na realidade, senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na verdade, é a ausência de calor. Nós criamos essa definição para descrever de que maneira nos sentimos quando não temos calor. E a escuridão existe? Continuou o estudante. O professor respondeu: existe. E o estudante respondeu: a escuridão tampouco existe. A escuridão, na realidade, é a ausência de luz. A luz nós podemos estudar, a escuridão não. Finalmente o jovem perguntou ao professor: professor, o mal existe? Ele respondeu: como afirmei no início, vemos crimes e violência em todo o mundo, isso é o mal. O aluno respondeu: o mal não existe, senhor, ou pelo menos não existe em si próprio, em si mesmo. Mas o mal é simplesmente a ausência do bem. E em conformidade com o caos anterior, o mal é uma definição do que o homem criou para descrever o que é a ausência de Deus. Deus não criou o mal. O mal é resultado da ausência de Deus no coração dos seres humanos, tal qual como acontece com o frio quando não há calor, ou com a escuridão quando não há luz. Albert Einstein acabou com o argumento do professor. O fato é que as pessoas, elas se desviam do caminho de Deus, elas vão para um outro lado, elas cometem coisas horripilantes, elas acabam com suas vidas, não porque o mal está dentro delas, mas porque elas não estão com Deus agindo na vida delas. Há uma ausência de Deus na nossa geração, há uma ausência de Deus nas pessoas. É por isso que tanto mal acontece por aí, por isso que pessoas estão longe de Deus. Foi isso aqui que aconteceu na história de João, capítulo 18, versículo 40. As pessoas estavam tão longe de Deus, que elas não estavam enxergando, que elas estavam rejeitando o rei delas. E a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Olha só o que diz 1 Coríntios 2, 14 e 15. A ausência de Deus, ela gera na gente a rejeição daquilo que vem dele. Olha só: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Às vezes você faz umas loucuras aí, o pessoal olha para você: cara, que cara doido, que menina doida. É porque você entende espiritualmente o que você está fazendo. As pessoas não vão entender, mas você entende, se você tem um Espírito. Ao passo que se você não tem, você não consegue entender as coisas de Deus. Então você começa a inverter valores. Repare nesse texto, Jeremias capítulo 5, versículos 20 a 31, olha só.
Anunciem isso, ó comunidade de Jacó, e proclamem em Judá. Ouçam isso, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Pergunta ao Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz a areia um limite para o mar, da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer, podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo tem um coração obstinado e rebelde, eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo: tememos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas de outono e da primavera no tempo certo, e nos assegura as semanas certas da colheita. Porém, os pecados de vocês têm afastado essas coisas, as faltas de vocês os têm privado destes bens. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como num esconderijo de caçadores de pássaros. Preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. E assim eles se tornam poderosos e ricos. Estão gordos e bem alimentados. Não há limites para suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Não devo castigá-los? Pergunta o Senhor. Não devo vingar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Forte, né, irmão? Vira para o lado da pessoa e fala assim: forte. Esse texto é forte. Rapaz do céu. Os caras me deram a caneca do paizão, velho. Isso aqui tem unção, hein? Até pregar diferente hoje. Foi isso aqui que aconteceu com os judeus, meu irmão. Eles continuaram o que de muitos e muitos e muitos anos já era uma prática, um afastamento de Deus. Deus fazia algo, eles se aproximavam. Não foi assim com Jesus. Jesus chegou, fez milagres, o povo queria, mas lá na cruz, na hora mesmo, o povo estava apontando, julgando, falando: solta o Barrabás, deixa Jesus. A pergunta é: quantas vezes ou em que ocasião você tem dito ele não para as coisas de Deus? Em que ocasião você tem dito ele não para o propósito de Deus na minha vida? Ele não para as coisas que Ele quer realizar na nação, através da minha vida? Qual ocasião você tem olhado para as coisas de Deus e dito: eu quero Barrabás, eu não quero Jesus? Essa expressão significa uma rejeição de alguém. E se nós olharmos para a nossa situação de hoje, a situação da nossa nação, a situação do nosso país, o jeito que está, o caos que está sendo instaurado, meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você: nós estamos assim, sabe por quê? Por culpa nossa, porque nós falamos ele não lá atrás. Nós enxergamos um cenário totalmente perdido, um cenário totalmente manchado, corrompido. Mas a pergunta é por quê? Porque por muitos anos nós cristãos não nos levantamos. Porque por muitos anos, meu irmão, esse marxismo cultural, essa esquerda, por muitos anos, essa ideologia que vem entrando na cabeça de pessoas, por muitos anos, eles tomaram conta das escolas, das universidades. Por muitos anos, esse governo corrupto que a gente quer ver sair do poder, tomaram conta das nossas casas, da mídia, daquilo que a gente assistia, daquilo que a gente está vendo, daquilo que foi pregado nas escolas pelos professores. Muitos e muitos anos, eles oprimiram a igreja. A gente não faz culto de jovem, irmão, para poder pular e cantar. A gente chapa na presença do Espírito para viver as coisas de Deus. Presta atenção. A gente está aqui para adorar o único Deus e receber dele as direções para mudar essa geração, cara. Quando a gente prega aqui em cima: você vai mudar essa nação, você não acredita nisso.
Deixa eu dizer uma coisa para você: a esperança do Brasil não está em candidato A ou B, a esperança do Brasil está em Jesus. E eu estou olhando para as pessoas que vão transformar essa nação, estão aqui, ó. Deus está movendo as coisas. Mas Deus está movendo as coisas porque a igreja começou a se levantar. A pergunta é: quando acontecer, a igreja vai murchar de novo? Porque por 30 anos essa opressão veio sobre o Brasil. 30 anos! E você dá ouvido para o teu professor. Porque muitas vezes nós dissemos ele não. O Brasil está do jeito que está. Mas eu te faço uma pergunta: você quer ver essa nação mudada? Você quer ver a sua casa transformada? Você quer ver os seus futuros filhos crescendo debaixo de uma doutrina cheia de princípios? Você quer ver os seus futuros netos? Meu irmão, você não sabe quando Jesus vai voltar, eu também não sei. Então, meu irmão, eu sonho com os meus netos, bisnetos, eu sonho com as próximas gerações. E eu acredito que Deus vai fazer algo sobrenatural. Deus vai mudar essa geração. Deus vai dar para o Brasil aquilo que prometeu. Aqui, essa terra vai emanar leite e mel. Nós acreditamos nisso. Você quer ver isso acontecer? Então para de dizer ele não por causa dos seus prazeres momentâneos. Atos capítulo 28, versículo 27. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Sabe qual é o grande problema da nação estar assim? É porque por muitos anos nós, igreja, você, eu, ficamos buscando os nossos prazeres momentâneos. Mas hoje, a partir de uma vez por todas, a partir de hoje, para de dizer ele não para as coisas de Deus por causa dos seus prazeres momentâneos, irmão. O seu prazer momentâneo, ele vai gerar em você omissão. A omissão, ela faz você ficar parado. Olha só o que diz Tiago 4,17. Pensem nisto: pois quem sabe o que deve fazer, o bem, e não o faz, comete pecado. Presta atenção, meu filho. Você precisa abrir seus olhos. O seu prazer momentâneo gera uma omissão, porque você fala: tá bom do jeito que tá, eu não posso perder meu prazer momentâneo. A mídia vai dando tanta coisa para você, tanta coisa, que você quer sentir prazer, você quer ter, você quer fazer, e você acaba esquecendo das coisas principais. Você acaba omitindo a verdade. Você acaba omitindo aquilo que de fato vai mudar. Você acaba pecando. Muitas pessoas dizem ele não por causa de prazer, cara. Prazer momentâneo que passa rápido. Eu não estou falando só de sexo, droga não, irmão. Eu estou falando de qualquer prazer momentâneo. Passa rápido. Sabe quando você quer comprar aquele negócio? Esse tempo atrás, eu comprei um relógio que eu estava querendo há muito tempo. Fui para Guatemala e lá estava muito barato. Eu falei: eu vou comprar. Comprei aquele relógio, pus no braço. Uau! Comecei a usar. Eu já estava com vontade de comprar esse relógio toda hora. Um reloginho novo, cuidava. Deu uma raladinha, fiquei triste, mas beleza. 2 semanas eu falei assim: tira e dá para alguém. E já me deu a pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes você busca tanta coisa, tanto prazer. Eu não estou falando aqui, eu não estou sendo contrário a você ter as coisas. Por favor, me entenda. Eu estou dizendo quando você coloca total convicção naquilo, ou total coração naquilo, você acaba perdendo o prazer rapidamente. Mas quando aquilo vem de Deus, aquilo ali tanto faz como tanto fez para você. E por muito tempo, pessoas têm se perdido, jovens têm se perdido. Talvez você está sentado aqui, não tem vivido uma vida profunda com Deus, não tem de fato
pisar do pé e falar: eu vou mudar, eu vou crescer, porque ainda está apegado aos seus prazeres momentâneos. E então quando o seu professor fala uma bobeira na faculdade, ou quando alguém fala uma bobeira para você, ou quando aparece, você está diante de um pecado que você ama muito, você não consegue combater aquilo com a verdade, ou simplesmente você fica calado. A omissão é uma característica de quem fala ele não, por causa dos prazeres momentâneos. Continuidade no pecado, olha só, João 8, 10 e 11. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, aonde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Muitos dizem ele não, porque continuam no pecado. Mas hoje Deus está te chamando para você sair desse pecado. Deus está te chamando para você abandonar seus prazeres momentâneos e você viver o maior prazer que Ele pode dar para você. Para de falar ele não para aquilo que Deus quer fazer através da sua vida por causa de prazerzinho momentâneo, irmão. Isso eu falo para jovem, eu falo para adulto, eu falo para criança, para qualquer pessoa. O problema é que está aqui no coração. Quando o seu coração está naquele prazer, você troca tudo por causa daquilo. Você quer ver o Brasil mudado? Você quer ver sua família mudada? Você quer ver a realidade da nossa nação transformada? Então para de dizer ele não quando estiver diante da renúncia a ser feita por Jesus. Olha só o que diz Lucas capítulo 14, 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Muitas pessoas, elas pararam de crescer, elas dizem ele não para as coisas de Deus, porque elas não conseguem renunciar. Você não consegue renunciar, meu irmão. Aí você entra no comodismo. Aí você entra: não, aqui está gostoso, está bom do jeito que está está maravilhoso, do jeito que está é o melhor. Eu não posso deixar de lado isso porque isso aqui custou caro. Eu não posso deixar de lado porque isso aqui tomou tempo. Não, você não consegue renunciar às coisas desse mundo por causa das coisas de Deus e das coisas do reino. E aí gera um comodismo, uma indiferença. Você começa a ser indiferente para as coisas de Deus. Você vem para a igreja, você está vendo o que está sendo falado, o cenário da nossa nação, você começa a se tornar indiferente. É a ideologia que foi colocada na tua cabeça desde quando você tinha lá seus 12 anos. Você começa a procrastinar as coisas. Procrastinar é deixar para depois, deixar para amanhã. Meu irmão, a partir de hoje, pare de dizer ele não quando você tiver uma oportunidade de renunciar para viver o extraordinário. Você quer ver sua nação transformada? Você quer ver as coisas mudadas? Você quer ver o Brasil? Porque nós, como eu falei no início, nós não estamos falando aqui de político A ou B, nós estamos falando de princípio, nós estamos falando de mudança, nós estamos falando de transformação, nós estamos falando de reforma. Reforma necessita de renúncia. Então, se você quer ver a sua nação mudada, pare de dizer-lhe não quando se trata de erguer a bandeira da igreja de Cristo. Olha só o que diz 1 Pedro 2, 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Ei, presta atenção, a igreja precisa fazer barulho e também precisa transformar. Igreja que só faz barulho, mas não transforma, não é igreja. Igreja que faz barulho e transforma. As boas novas têm o poder de mudar essa nação. O nome de Jesus pode mudar todas as coisas. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ei, há muita gente sendo influenciada pela igreja de Cristo no Brasil. É por isso que está mudando. A pergunta que eu faço para você: até quando você vai continuar dizendo ele não?
Mateus 16, 18, eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do Hades não poderão vencê-la. Olha a pessoa que está do teu lado e aponta o dedo para ela e fala assim: as portas do inferno não pode vencer a igreja. Eu falei semana passada que o ladrão ele vem para roubar, matar e destruir. É isso que essa ideologia do inferno vem para fazer no Brasil. Quer tornar o Brasil, e não só o Brasil, mas a América e vários outros países, quer tornar essas nações em lixo tóxico. Ai, pastor, vai ler, vai estudar. Você tem o RM1 que está aqui, o pessoal da RM1. Cadê o pessoal da RM1? Dá um grito aí, vocês estão aí. E tem um pouquinho aí, tem uma galera que também é mais velha um pouco, que não está aqui hoje. Vai estudar, vai atrás. Já falei para vocês assistirem Brasil Paralelo. Quem assistiu, você não sabe o que está acontecendo na nação. Isso é obra satânica. Pois o cara está preso e o povo está idolatrando o cara, irmão. Abre seus olhos, jovem. Abre seus olhos. Para de acreditar o que seu professorzinho fala. Pode ser que ele tenha alguns argumentos, mas ele tem argumentos que está ganhando você porque você não está estudando, porque você está sendo massa de manobra. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. É por isso que nós temos um ministério. É para que você seja empoderado, capacitado para erguer a bandeira da igreja de Cristo, a bandeira do evangelho, a bandeira dos princípios, a bandeira da palavra de Deus. Querem acabar com as nossas crianças. Sabe por quê? Porque eles sabem que acabando com as nossas crianças, daqui a alguns anos, 20 anos, 15 anos, está tudo do jeito que eles querem. Mas a igreja está aqui, a igreja não para, a igreja avança. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Hebreus 10, 25, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Pega essa. Se aproxima o dia. E tem gente que sai da igreja porque pintou. Sai da igreja porque a menina passou e olhou torto para mim. Não gosto de olhar torto para mim. Como é que faz o irmão que é vesguinho? Não vai amar ele não, irmão? E aí? Perigoso tacar em pedra em mim. Falar, ai, pastor, está falando mal dos vesgos. Não estou falando não, eu sei o que eu estou falando. É nóis, Gui. Galera, abre os seus olhos. Agora não é hora de pular fora. Tudo que eu estou falando, você está começando a entender. Agora é hora de se unir, de nos unirmos para mudar essa geração. É hora de vermos testemunhos como o do Eduardo, que foi falado aqui hoje. Pessoas que saíram da lama e hoje são transformadas, restauradas. Deus deu esposa, futuro. Deus está dando sonhos, planejamentos. Mas você quer comprar tua moto, sair... É o que quer. E quer... É gostoso. Meu irmão, isso passa, velho. Houve uma época na minha vida que eu queria ir para balada também. Teve uma época na minha vida que, meu irmão, eu, Lucas, eu tirei o filtro da minha moto para fazer o barulho. Passa, irmão. Quanto mais silencioso, hoje melhor. Tá ficando velho, pastor? Não, não é isso. Tiozão, né, barulhinho. Quem tem carro aí? Quem tem carro? Aí você vai andando no carro. Dá, os homens, as mulheres nem ligam, mas os homens, cara, meu amigo. A Dani até fica brava comigo, amor, mas você reclama demais do barulho do carro. Eu falei, mas que às vezes a gente está andando e tá. Eu falei, amor, o que é esse barulho aí? Me ajuda aí. Por favor. E às vezes é um cinto que deixa meio puxado, fica rapaz, mas dá um negócio. Tem dia que eu ligo o som para não ouvir o barulho do carro.
E as pessoas muitas vezes acabam abandonando, saindo, deixando, por causa de tanta bobeira, por causa de barulhinho de carro. E você não entende que agora é hora de se unir como igreja, para vivermos o melhor, para alcançarmos essa geração, para ganharmos essa geração. Então para de dizer ele não quando for para levantar a bandeira da igreja. Para de dizer ele não quando estiver diante da mentira. João 8,32, e conhecerão a verdade os libertará. Fale a verdade transforma. Meu irmão, combata a corrupção em todos os níveis. Combata a corrupção, seja ela lá no poder, lá em Brasília, ou seja ela lá na venda que você não paga. Lá no mercadinho da esquina da tua casa, que você compra paçoca que está lá até hoje. No troco que você pega, você vê o que foi errado, mas aí você pega o troco e aí você, não, beleza, ninguém viu. Quer mudar a nação? Muda primeiro você. Fala a verdade, viva a verdade, seja a voz profética onde você estiver, porque a voz da verdade sempre será uma voz profética. Em último lugar, pare de falar ele não quando você receber o convite de ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5, 15 a 18. Vamos ler esse texto em pé. Tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo nos dá ousadia para mudar o que está errado. O Espírito Santo nos dá ousadia para lutar contra potestades. Ele nos dá poder para isso. O Espírito Santo nos dá direcionamento. O Espírito Santo nos dá satisfação. Por que você ainda não está cheio dele? Irmão, vamos seguir com fé o que ensinou o homem de Nazaré mesmo. Sejam cheios do Espírito Santo. Essa história de rejeição, ela é muito antiga, essa história de rejeição. Lembra de Samuel? Você lembra disso? Quando Samuel está meio chateado, sem vontade de cantar uma bela canção, ele chega para Deus: Deus, esse povo não quer, não adianta. E Deus fala assim: Samuel, fica tranquilo, esse povo não está rejeitando você, esse povo está rejeitando a mim. Esse povo está dizendo ele não, para mim. Eu quero ler 2 últimos textos e encerrar essa mensagem. Cânticos dos Cânticos, capítulo 5, versículos 2 a 6. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Abra-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho e o meu cabelo de umidade da noite. Já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo. Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo. O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca. Meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir a porta. Minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Eu quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu chamei, mas ele não respondeu. E Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meu irmão, ele não precisa sair do teu vocabulário hoje. Ele não precisa sair da tua agenda. Ele não precisa sair da tua vida. E você tem que começar a dizer: ele sim, eu quero a presença de Deus. Eu quero tudo isso que está planejado para mim. Eu quero viver essa transformação. Eu quero ser agente de transformação. Eu quero ser um jovem transformador lá na minha faculdade. Eu quero ser um jovem diferente, com postura aonde eu estiver, com postura no meu trabalho, com postura dentro da minha casa. Eu quero ser um jovem que fala a verdade. Ei, irmão, cadê você que não está buscando a presença dele? Cadê você que não está rasgando o teu coração e falando: eu quero mais, eu quero mais? Talvez você veja aqui por causa de uma polêmica, por causa de um nome, mas Deus está te chamando para você buscá-lo mais e mais.
Seja cheio do Espírito Santo, irmão. Seja cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te dar essa vontade, vai te dar essa força, vai te dar essa capacitação. É o Espírito Santo que vai fazer você vencer. É o Espírito Santo que vai fazer com que você não olhe para trás, com que você não fique com esperanças ruins. Ah, mas não vai dar certo. Não, o Espírito Santo vai colocar em você um fogo, e Ele não vai tirar esse fogo. Ele vai dizer: vai, vai, você pode, você consegue. Você foi chamado para mudar essa geração, jovem.